Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não posso me comparar com o Billy Graham. Vocês entenderam? Uhum. E muitos quiseram se comparar com o Billy Graham. Agora, o que faz uma multidão lotar ginásios e estádios inteiros para ouvir Billy Graham? Ele tinha uma mensagem simples. Se você pegar qualquer mensagem de Billy Graham, ele pregava simples. E o que fazia multidões irem para estádios e ginásios ouvirem Billy Graham? Ele tinha a graça de Deus, tinha, mas ele tinha também aquilo que atraía as pessoas. Existem líderes que a voz, a capacidade, a forma dele ser, a maneira dele falar, atraem as pessoas. Isso é natural, gente. Se vocês pegarem os grandes homens do mundo, vocês podem observar. Cadê Michael Jackson? Quem depois dele veio? Não tem. O próprio Pelé, quem depois? Não tem. James Brown? Não tem. São pessoas que nascem com um diferencial. Que são poucos no mundo que possuem isso. Sim. Aí tem, quando alguém começa a atrair gente, aí a gente diz assim, fulano agora só quer seguir as pessoas. Ele tem essa habilidade. Porque ser líder de verdade é quando alguém lhe segue. Uhum. Tem líder que obriga o povo a lhe seguir. Agora tem líder que você não precisa chamar. E esse ponto aí é importante. E Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas, elas me ouvem, eu não obrigo elas a me seguirem. Sim. Gente, me sigam. Gente, me acompanha aí. É espontâneo. Né? Me dá um like. Eu preciso do like de vocês. Né? Curte aí, por favor. Me ajuda. Por favor. São pessoas que não têm. Eu estava lá no Rio Grande do Sul e eu fui entrando na universidade e aí eu vi em latim. E tinha lá em latim, o talento é seu. A gente só aperfeiçoa. A universidade não faz você. A academia não faz você. Sim. A academia apenas, ela te estrutura para você ter uma vida em que você possa se situar dentro daquele saber. Mas você já nasceu com o seu talento. Muito ajuda a desenvolver, né? A desenvolver, Então tem líder que ele é o seguinte, ele tem essa habilidade. Aí é que entra o líder espiritual, ele tem que saber até que nível aquilo ali está contribuindo beneficamente ou negativamente. Meu Deus. É ele que tem que discernir. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, o homem espiritual discerne tudo. E aí foi aí que o Billy Graham disse, perguntaram para ele qual era a maior tentação da vida dele. Ele disse, sou eu mesmo. Sim. Não era mulher. Ele disse, eu enfrentei tentação de mulher. Eu enfrentei tentação de dinheiro e de poder. Mas o maior inimigo era eu mesmo, pensar que eu era alguma coisa. Glória a Deus. Pastor Zé, deixa eu fazer aqui uma ponte. Nós acabamos de bater aqui 80 pessoas online aqui, ao vivo com a gente. Hoje o negócio tá sério, viu? 100 pessoas. 100. Meu Deus, nossa. 100 pessoas já. 100 pessoas. Bota 100. A gente vai duplicar esse número aqui. Eu queria que vocês, irmãos, que estão aí do outro lado, primeira coisa que eu quero que vocês façam aí é tirar uma foto e marcar o Blackcast, marcar o pastor Ziel aqui, o pastor Felipe, a pastora Soraya, pra gente compartilhar lá no nosso Instagram, tá bem? A segunda coisa que eu quero que vocês façam, encham esse chat aqui de perguntas. Vamos aproveitar. Outra coisa eu quero agradecer, nós estamos, Pode falar, pastor. O irmão Caio está transmitindo, né? 326 pessoas, né? Estão conectadas. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui outra. Está transmitindo, né? Não vamos deixar isso chegar ao coração. Isso, já 577 pessoas no outro grupo, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu quero dar um salve aqui lá para pro irmão Marinho, a irmã Rita Ribeiro, pro André Andrade, um grande teólogo aí, olha aqui a Liviane, minha ovelha também. Ovelha do pastor Felipe, né? André Janderson, pessoal acompanhando aí da Oliveira Verdadeira. A Rosa Vieira de Sá, o Janderson, a Liviane Passos, o Antônio Luiz, meu Deus, olha aí o Antônio Luiz, da banda Atos, Nilza Maria. Gente, mandem perguntas aqui para o pastor. A gente quer compartilhar, essa é a sua oportunidade, tá bem? E se você quiser entrar ao vivo aqui com a gente, esse é o único podcast no Brasil onde você entra ao vivo aqui com a gente. Basta você instalar e ter no seu celular, no seu smartphone aí, o aplicativo Zoom, e você entra aqui com a gente, faz a pergunta, conversa pessoalmente não, né? Conversa aqui com o pastor Oziel, tá certo? Amém. Virtualmente, é isso aí. E pastor Oziel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor ainda é pastor presidente lá no campo Tirirical? Sim. Certo. Pastor presidente lá, o senhor sempre foi
filho de pastor, sempre foi do ministério, sempre foi evangélico? Me explica isso. Pronto, eu nasci em um lar evangélico. Eu nasci em um lar evangélico e meu pai, depois ele era pastor, foi pastor, vários anos, um ministério muito bem sucedido, aprovado por Deus. E o primeiro campo que meu pai foi ser pastor, para que vocês tenham uma ideia, foi Buritibravo, aqui no Maranhão. Só fazer uma observação aqui, pastor. Hoje, pela manhã, eu assisti o testemunho e eu assisti o seu discurso no velório do seu pai. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeiro, porque eu sou filho de pastor e as suas palavras me tocaram de uma forma tremenda, que hoje, pela manhã, eu chorei, Soraya. Chora de novo, não? Não vou chorar de novo, não. Eu sou muito... Mas, assim... como filho... não é chorão, cuidado. Como filho de pastor, eu senti as suas palavras. Sentiu a mesma dor. É por isso que eu fiz essa pergunta. Porque primeiro eu vi o testemunho do seu pai, um homem assim, que tem uma trajetória linda lá em São Luís, né? Deixou seu legado. E o senhor explanando lá sobre os seus irmãos, sobre a sua vida, que não foi fácil. Né? Isso, é verdade. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Isso, aí quando meu pai foi ser apresentado, meu pai tinha lojas, ele tinha 2 lojas em Lago da Pedra. E naquela época era assim, por isso que eu disse agora há pouco, falando aqui com o Felipe, eu disse agora há pouco a diferença da vocação pastoral antiga para a atual. Entendi. Ele tinha 2 lojas. E eu me lembro que ele estava sentado na porta do comércio e um pastor chegou para ele e disse assim: pastor Estevão mandou essa cartinha para o senhor. Ele abriu a carta e quando leu na carta, era a transferência dele para Buritibravo, no sertão do Maranhão. Nossa. Sem estrada, sem nada. Aí ele olhou assim a carta e disse: meu Deus, a convenção, o pastor Estevão me transferia assim. Aí a minha mãe olhou para ele e disse: tu tem chamada? Tu não disse para mim que tinha chamada? Ele disse: tem. Olha a mulher sendo forte aí. Tá vendo? Aí ela disse assim: pois então, rapaz, caminha. Aí ele disse: mas aqui as lojas. Ele disse: nós não temos loja, você tem um chamado. E ele vendeu as 2 lojas e aí nós fomos para o Buritibravo. Chegamos lá, de mamando a caducando, se tivesse 10 crentes, tinham muito.